Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui fazendo mais um bate-papo com o mercado e convidei o professor arquiteto João Carlos Bros. Foi meu professor no curso de especialização em administração hospitalar, onde pude estudar por praticamente um ano a disciplina de arquitetura hospitalar, aprendi muito, já encontrei com hospitais do Dr. João Carlos Bros. Em várias situações. Vocês com certeza vão encontrar um hospital dele na profissão, né? E eu pedi para ele vir aqui participar, bater um papo aqui para falar dessa coisa da arquitetura, como a gente tem feito, né? Contar um pouco da vida acadêmica, contar um pouco de como entrou no mercado e falar sobre os projetos futuros e ensinar um pouco para a gente que curte engenharia clínica e quer aprender mais com as outras profissões também. Muito obrigado, doutor. Obrigado você. É sempre uma satisfação poder me dirigir aos jovens, porque aos 85 anos, com 65 de formado, eu tenho evidentemente uma história para relatar para vocês como foi a trajetória profissional. O primeiro aspecto que eu preciso lembrar e que desejo que vocês tenham tido essa oportunidade foi que num determinado momento do meu percurso para a faculdade, eu encontrei um professor que me explicou o que era ser arquiteto. E eu achei interessante porque enquanto todos falavam em pegar o lápis e desenhar o prédio, ele falava em comportamento das pessoas. Ele explicava que o arquiteto tinha que ser um analista do comportamento das pessoas e depois projetar o prédio onde as pessoas iriam conviver, ocupar, se envolver com o espaço. O tempo passou, naturalmente, e quando eu saí da faculdade, eu realmente saí muito cedo. Eu, com 21 anos, já estava formado. E meu pai sempre dizia, quando você tiver pela frente um desafio de alguma coisa complexa, faça, de algumas coisas no plural, faça primeiro a mais complexa, porque as outras vão ser mais simples. Eu entrei na faculdade e calouro, bobão, sem saber o que fazer, perdidão. Aí, de repente, eu encontrei no Mackenzie, onde eu estudei, eu encontrei um jovem do 5º ano, aquarelando uma perspectiva. E aí sentei ao lado dele e disse assim, amigo, você está no 5º ano, eu estou entrando agora. Conta para mim. Como é que é? O que você recomenda que eu faça para ser um bom arquiteto? Ele diz, meu amigo, se você conseguir fazer um hospital, você vai fazer o resto da arquitetura com o pé nas costas. Esse cavalheiro, excelente arquiteto, Benjamin Adiron Ribeiro. Não posso esquecer porque foi ele que me deu a diretriz. E eu persegui o meu tempo todo de faculdade procurando conhecer um hospital. Mas num determinado momento, nós tínhamos um médico de família em casa e que cuidava de todos nós. E um dia ele, conversando comigo, perguntou o que eu estava fazendo na vida. Eu disse, eu estou estudando arquitetura e gostaria de conhecer como é cuidar da saúde. Aí ele vira para mim e diz assim, olha, se você quiser conhecer um pronto-socorro, sábado para domingo, eu sou plantonista no pronto-socorro de Santo Amaro. Se você quiser ir, eu sugiro te levar e você leva um lanche, porque vamos passar a madrugada todos acordados. Quando chegou lá, ele me colocou na sala de espera. Eu pensei que ele fosse me levar numa sala de curativo, numa sala cirúrgica, nada. Ele me colocou na sala de espera e disse, senta aqui
e olha o comportamento das pessoas. Veja o que acontece. Veja como elas se comportam. E lá fiquei eu. E percebi que existe um comportamento característico que é mutante ao longo de um cuidado. Uma pessoa chega gemendo, dizendo que tem dores abdominais, que vomitou, que está com intestino solto. É um tipo de reação. O segundo é que quando ela foi diagnosticada, ela já muda porque ela passou a ser informada sobre qual era o mal que a atingia naquele momento e qual é a medicação que vamos propor. Aí você começa a analisar um pouco grupos etários, não é? O japonês geme de um jeito, o italiano só falta trazer a pizza para ser comida na sala de espera. A família é um festival. Mas nós temos que lembrar, e eu acredito que isso fará parte do comportamento analítico de vocês, como profissionais de saúde, e entender um pouco como são as pessoas, como elas reagem diante de um mal-estar, não é? E, acima de tudo, há uma incompreensão sobre um sintoma. Eu estou com um sintoma. Aí vem a enfermeira e sugere, vai ao médico e o médico sugere qual seja a razão daquele mal-estar. Essa afirmação feita por um médico, ela tem um valor emocional extremamente grande, porque dá certeza àquele que está com um sintoma, sentindo dores, de que está delineado o caminho da melhora. Por outro lado, nós precisamos compreender que todas as decisões nos dias de hoje, diferente do que era há 60 anos atrás, elas são pautadas em cima de uma verdadeira parafernália de equipamentos que suportam o diagnóstico, suportam o tratamento e suportam a recuperação. Então, no momento em que eu adentrei o mercado, eu adentrei através do Hospital das Clínicas. Eu fui criado dentro de uma família onde o pai, que era alemão de nascimento, veio para cá como imigrante, lutou até não poder mais e atingiu postos bastante altos, não é? Papai sempre dizia que seja arrojado. E um dia ele me chamou e disse assim: quantos colegas você tem na sua turma? E eu disse: olha, minha turma é grande, tem 40 e poucos colegas. Ela disse: todos amigos seus, né? Eu disse: todos meus amigos. Mas eu quero te avisar o seguinte: no dia seguinte eles serão seus concorrentes. Então, você precisa entender que para ter projeção no mercado, você precisa sair da faculdade com o reconhecimento dos seus colegas que você é competente. Bom começo, né? Bom começo. E realmente, do Mackenzie nós nos dávamos muito bem. É uma escola que eu hei de apreciar o resto da minha vida, porque havia algumas propostas à época, né, de nós fazermos o projeto com um reconhecimento de quem vai usar o prédio. O tempo passou, eu me formei e, dentro daquele arrojo que o meu pai sugeriu,
eu tinha assistido umas palestras do professor Odair Pedroso, que à época era o mais reconhecido dos administradores hospitalares, e me aproximei dele. E um dia eu marquei uma hora e fui a ele e disse: doutor Odair, tem tantos engenheiros aqui, não é? Mas o senhor não sente falta de um arquiteto? Ele disse assim: não, mas qual é o papel do arquiteto? O prédio está construído, o prédio está pronto. Aí eu disse para ele: e quantas reformas o senhor está fazendo hoje, adequando o prédio às novas formas de atenção à saúde? Ele disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou te contratar. Oh, pelo amor de Deus, eu vou te contratar. E me contratou. Eu tive que então contracenar com o professor Zerbini, de quem eu me tornei grande amigo, com o professor A, o professor B, que sempre me perguntavam: o que você faz profissionalmente? Qual é a sua profissão? Não é desenhar bonito? Eu digo: desenhar bonito, mas o bonito é interpretado pelo usuário do prédio. E com isso eu aprendi muito, porque o professor Adib Jatene, à época um jovem, disse: Bros, você tem que entender o que é ser doente. Então, eu voltei ao tempo do doutor Ananias, que eu fui na sala de espera do pronto-socorro de Santo Amaro, entendendo já não mais o comportamento numa sala de espera, mas sim levada por ele, Adib Jatene, por uma sala de transplante cardíaco. Então, a movimentação, a equipe, como ela se comunicava, qual é o papel da instrumentadora, qual é o papel do anestesista, eu fui começando a compreender que lá estava uma situação característica de um hospital de alta complexidade. Dali eu passei a frequentar o cuidado intensivo que estava surgindo naquela época. Apareceu o cuidado intensivo. Vamos cuidar num local separado para os pacientes que estão mais críticos. O tempo foi passando e eu percebi que havia uma necessidade na conquista de um cliente de explicar qual era o meu papel como arquiteto. Eu me formei tão moço que um dia eu fui contratado por um médico para fazer a clínica dele, e a senhora dele exigiu que ele pedisse a minha carteira profissional, porque achava que eu era um estudante um pouco mais graduado, né? Percebi, então, da necessidade de qualquer entendimento junto a um potencial cliente partir da proposta do que eu aprendi a fazer e o que eu posso fazer para você. Porque muitas vezes encontrei pessoas que não sabiam bem para que serve o arquiteto. Então, esse exemplo que eu estou lhe dando, vivido como um profissional, compete aos senhores engenheiros clínicos e outros profissionais que militam no prédio a se apresentarem, verdadeiramente se apresentarem. Olha, eu quero dizer que eu faço isso, mais isso, mais isso, para que sejam compreendidos e sejam respeitados. A profissão, a profissão de arquiteto, ela veio progressivamente incorporando, primeiro, profissionais de engenharias que cuidavam do prédio como um todo. Então eu contracenei com engenheiros geólogos,
faziam as fundações, com o calculista de estrutura, com o engenheiro elétrico, com o engenheiro hidráulico, com depois o ar-condicionado. Naquele tempo havia uma certa dificuldade, eu acho que há uns 30 anos atrás, em termos um orçamento de referência. Era uma loucura. Eu fiz prédios que não tinha referência de patamar de custo. Eu fiz prédios segundo eu, arquiteto, achava que devia de ser, né? E esse vício eu consegui corrigir no momento em que aprendi, agora não mais como arquiteto, mas como professor do Departamento de Produção de Serviços de Saúde da Getúlio Vargas. Eu aprendi que precisava ter um cronograma da obra como um todo e que o empreendedor fosse informado progressivamente das várias etapas. Recomendo com muita satisfação a esses jovens que estão se preparando para entrar no mercado, que além de explicar o que faz e o como faz, explicar exatamente o tempo de execução. Por quê? Porque muitas vezes o empreendedor dá o assunto por encerrado. Não, o prédio está pronto. Não, o prédio não está pronto para ser ocupado. Ele precisa ser equipado e mobiliado. Então, eu, como arquiteto, projetei um prédio que engenheiros construíram, o prédio está pronto. Quem decidiu o equipamento e o mobiliário? De comum acordo com a visão operacional estratégica, e isso aqui é uma maternidade, isso aqui é uma pediatria, isso é com a ajuda do arquiteto que veio desde a primeira hora, definir exatamente quais são as unidades de produção. O que é uma unidade de produção nos tempos atuais? Uma empresa chamada Centro Cirúrgico é um negócio. Uma empresa chamada ambulatório pode ter 180 consultórios, é um negócio. Uma UTI com a sua internação é um negócio. E nós precisamos, e os senhores serão fundamentais nesse trabalho, entender não mais qual é a tecnologia de produção que vai ser acionada, mas quais os valores de investimento e quais os valores de custeio para a obtenção de qual o resultado em termos monetários. Vou lembrar bem, estou falando em custo e resultado do custo. Nós não podemos simplesmente observar a operação que acontece num edifício que é produtor de serviços de saúde. Ele produz serviços e entrega o serviço. Sugiro que vocês, de uma certa forma, se dediquem um pouco para compreender o que é um serviço e, mais do que tudo, como se administram serviços. Os serviços são serviços bancários, serviços turísticos, serviços de conhecimento, serviços de saúde. É onde os senhores vão atuar e terão que contribuir com os grupos das unidades de produção para a manutenção, não só a manutenção do equipamento, mas a verificação da constante renovação. Esse é outro encargo que eu entendo como específico do engenheiro clínico. Ele tem que saber o que o mercado está propondo, que novos equipamentos ele vai propor. Por quê? Porque a incorporação no processo de fornecimento de serviços
de um novo equipamento representa um novo modelo de atuação, uma nova forma de atuação. Então, nos tempos atuais, onde nós estamos tendo um verdadeiro tsunami de inovações, o papel do engenheiro clínico ou do técnico de engenharia clínica ou do técnico de equipamento, não importa a graduação dele. Eu penso que o que importa é o conhecimento que ele precisa adquirir, compreender o ambiente que ele vai permanentemente atuar e ir se apropriando de novos conhecimentos. O mundo hoje exige que nós estejamos preparados para conhecer o dia a dia e fazer prospecções, fazer perspectivas, fazer visões do que vem por aí. Eu vejo que o papel do engenheiro clínico é um papel extremamente relevante e, da mesma forma, quando eu me coloquei como arquiteto desejoso de trabalhar projetos de saúde, eu penso que os engenheiros clínicos precisam ter uma fase de conscientização do seu potencial, da sua potencial clientela. Por quê? Porque me parece bastante claro, e eu quero dizer a vocês que eu tenho olhado isso com muito cuidado, que não se divulga qual é o papel. Então, os senhores precisam realmente se posicionarem para vou insistir, os potenciais compradores do seu conhecimento e da sua prática precisam se colocarem explicando a que propósito se formaram, se capacitaram e serão, na medida do possível, profissionais de longa permanência junto ao empreendedor. E hoje é até bem mais fácil do que antigamente fazer esse posicionamento, né? Levar essa mensagem. Verdade, verdade. Os próprios meios de comunicação, as visões de futuro, os futuristas, enfim. Eu tenho tido, em relação aos meus colegas arquitetos, uma preocupação que veio da escola, tem vindo da escola. A preocupação está em cima do prédio. E eu vou pedir a vocês que considerem que o prédio é a embalagem de um negócio. Os senhores são partícipes e co-fornecedores de serviços que dependem do seu conhecimento. O negócio é alguma coisa que tem uma permanente mutação. Ele está permanentemente fazendo novas propostas de atuação, de tal sorte que essas propostas precisam ser enxergadas, antevistas, visíveis pelos arquitetos. Os arquitetos têm uma responsabilidade de prenunciar o que vai acontecer. E isto tem sido alguma coisa muito, a meu ver, débil, porque é mais fácil você... Depende muito do tipo de edifício. Quero lhes afirmar com muita tranquilidade que o prédio, o edifício de saúde foi e continuará sendo um edifício extremamente difícil de ser articulado e posto em operação, exatamente pela constante mutação de técnicas e tecnologias. A incorporação de inovações é alguma coisa que não pode ficar tão somente por conta do desejo do médico que veio do congresso, o desejo do médico que acha que tem que ser assim. Os senhores têm que atuar realmente como moderadores de ímpetos tecnológicos.
eu vi equipamentos serem comprados e ficarem obsoletos durante numa fração de tempo. Como aconteceu isso? O médico foi a um congresso, médico que tem uma projeção. Eu preciso explicar para vocês que o médico tem dois perfis que são importantes, sejam conhecidos pelos senhores, que é a competência técnica e a projeção social. Os senhores encontrarão aí, né? Não necessariamente, mas não desprezando as colunas sociais, encontrarão médicos que criam uma aura de competência através do relacionamento social. Eu fiz esse parênteses exatamente pelo fato de que os senhores, como engenheiros clínicos, vão ter que interagir com determinadas pessoas, com determinados profissionais que tecnicamente são muito competentes por terem se interessado pelo seu tema e pela tecnologia em uso. E outros tantos que são absolutamente voláteis. Eles dizem para você uma recomendação e depois eles voltam e dizem que não era bem aquilo. Então, compreender o seu interlocutor com quem eu vou lidar é extremamente importante. Com cautela para conhecer. Essa afirmação me faz lembrar aos senhores e deixar aqui uma recomendação de que, antes de mais nada, se dediquem ao conhecimento vertical da sua profissão, mas não percam uma visão periférica. Quando eu digo uma visão periférica, é conhecer o que está acontecendo, os fatos que estão influindo hoje. Então, nesse momento que fazemos essa gravação, estamos preocupados com o que vai acontecer com a coronagripe, com o coronavírus na China. Mas valeria a pena os senhores pensarem um pouco que grande parte do equipamento da engenharia clínica tem origem na China. E ter origem na China pode acontecer alguma coisa que os senhores precisam projetar. O que vai acontecer se esse equipamento que nós compramos ou pretendíamos comprar funciona, não funciona, com equipamento, com reposição. Então, olho no passado, visão do presente e luneta no futuro. Tenham sucesso.